Psi, como organizar a sua agenda para que você tenha mais liberdade, qualidade de vida e, consequentemente, possa viver e viver muito bem da nossa profissão, preservando o principal, a sua vida, sua rotina, sua saúde. Esse é o conteúdo desse vídeo, então vem comigo aqui que eu vou te apresentar estratégias práticas para você organizar melhor o seu tempo e conseguir viver com muito mais liberdade, crescimento e, claro, né, exercendo muito bem aqui a sua missão. Prazer, eu sou a Rosane Santos, eu sou psicóloga clínica desde 2006 e desde 2018 eu também sou mentora de carreira para psicólogos e são milhares e milhares de psicólogos que já passaram aqui pelos nossos treinamentos exatamente com essa mesma visão. Viver muito bem do consultório, viver muito bem da psicologia, crescendo financeiramente, mas principalmente impactando o mundo e exercendo essa grande missão, e é isso que eu quero para você. Vem comigo aqui, que eu listei para você aqui pelo menos 3 passos importantes para você organizar a sua agenda, da forma que você precisa, né? Organizar a sua agenda de uma melhor estrutura, para que isso sim faça todo sentido, eu acredito que principalmente por você ter escolhido dentro das áreas que a gente tem, dentro da profissão, né? A clínica como seu grande caminho. E é por isso que eu quero trazer para você um pouquinho da minha história, para você se conectar e entender que naquilo que é o seu grande porquê, normalmente vai sim existir aqui a base de uma tomada de decisão que vai enfatizar para você todos os passos que você precisa desenhar para ter uma carreira que realmente faça sentido para você. Pode ser que você já tenha visto isso, pode ser que não, mas enfim, pode ser que você chegou aqui agora e é muito bem-vindo também. Mas eu comecei na psicologia numa espécie de acaso, digamos assim. Então, no auge ali da minha maturidade, com 18 anos, depois de ter vindo de um vestibular frustrado para nutrição, eu fui trabalhar como recepcionista numa empresa, no RH dessa empresa. E lá eu comecei a entender, ouvir falar ali da profissão de psicólogo. Nesse caso aqui eram psicólogos de RH, e aquilo me encantou. Aí 6 meses depois eu estava ali fazendo vestibular para psicologia, pensando claramente, eu tinha uma meta única na minha vida. Eu queria ser psicóloga organizacional, e o meu grande sonho era viver de aeroporto em aeroporto, trabalhando de preferência numa multinacional, linda, bela, maquiada, puxando aquelas malinhas de mão de um lugar para o outro aí no Brasil, fora do Brasil, sendo uma grande executiva. Esse era o meu sonho ali com 18, 19 anos. Mas a vida vai acontecendo, outras coisas foram participando desse projeto. E nesse tempo eu conheci, né, a pessoa mais especial da minha vida, que é o meu marido, e nesse caminho eu decidi que, poxa, né, para ter uma casa, para ter uma família, eu pensava, queria ser mãe, parece que essa ideia de ser executiva, viajar, linda, bela, maquiada, com uma mala de mão para cima e para baixo, parece que não fazia muito sentido, e principalmente, né, dentro do RH, dentro de tudo que envolve esse mundo organizacional, a gente tem uma necessidade muito grande de trabalhar à noite, final de semana, os treinamentos são, né, e eu gostava mais da área de treinamento e desenvolvimento, então normalmente era final de semana, noite e tudo mais. E eu fui vendo ao passar dos anos que isso não combinava com o estilo de vida que eu gostaria de ter. E foi aí que, bem na época da minha formatura, eu decidi romper com esse padrão, não mais atuar nas empresas e fazer uma transição ali para a clínica. Por quê? Porque eu queria liberdade. Tá? E o tema central desse vídeo aqui é sobre organização de tempo, é sobre planejamento, é sobre carreira, sim. Mas o tema central é o seu grande porquê. Então, quando eu decidi pela clínica, a primeira coisa que eu queria, liberdade de tempo. Eu queria poder fazer a minha agenda, eu queria poder escolher realmente o horário que eu ia trabalhar, o horário que eu poderia dedicar para minha casa, para minha família, para os filhos que eu viria a ter no futuro, né? Nessa época eu não tinha filho ainda, mas eu já sonhava, já esperava que isso pudesse acontecer. E foi assim que eu comecei no consultório. Porém, essa liberdade que o consultório traz, ela também, ela é muito perigosa. Porque se você vem de qualquer universo CLT ou concurso ou qualquer coisa do tipo, você tem um horário ali que você precisa cumprir. Das 8 às 18, das 8 às 17, das 9 às 18, enfim, você tem um horário. Na clínica, não. Você tem uma agenda
E mais ainda, você passa a trabalhar uma prospecção e tem o contato da agenda de outras pessoas. E isso é extremamente lindo, maravilhoso, mas ao mesmo tempo extremamente perigoso também. E esse é um cuidado. Por quê? Se você não tem determinado aqui os horários em média que você pode atender, quais são as outras atividades que vão compor a sua vida, ou se você nem tem isso pensado, é muito fácil você virar a agenda dos outros. O que isso significa? Às vezes você tem um paciente que fala assim, não, mas eu só posso segunda-feira, 11 horas da manhã. Aí você só tem essa pessoa. Aí você fica ali das 8, assim que acorda, né, tentando organizar as coisas para tentar esperar aquele atendimento acontecer. Aí tem um outro que é 4 da tarde, um outro que é 9 da noite. O que isso significa? Muitas vezes você vai passar o dia todo ali na expectativa para atender 3 pacientes, sendo que você poderia fazer outras coisas em paralelo. E esse é um risco, tá? E esse é um erro. Você não ter definido para você os seus blocos de atendimento, os seus horários disponíveis e buscar fazer com que as pessoas se adaptem à tua agenda e não pelo medo muitas vezes que a gente tem de perder, você se adaptar à agenda do outro. Então cuidado com isso, se você é esse psicólogo, essa psicóloga, começa a prestar atenção aqui. Ai, Rô, mas a pessoa só pode nesse horário e tudo mais. Eu não tô falando que é uma regra que você nunca pode flexibilizar nada. Mas cuidado que às vezes você flexibiliza demais e se coloca em risco num processo extremamente vulnerável e prejudicial para você, para sua vida, para sua casa, para sua saúde, desnecessariamente, sendo que no fim esse paciente podia sim. E a gente acaba vendo isso, né, na rotina ali. Ele poderia sim se adaptar ou ver ou mudar alguma coisa no horário dele ali. E mais, tá? Deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais as pessoas veem você como esse líder mais forte ou essa líder que realmente tem uma definição, tem uma clareza, sabe exatamente ali o que você precisa e ele precisa se adaptar, mais as pessoas dão crédito, tá? Porque ela entende que é você que tá aqui direcionando essa relação e que não necessariamente ela pode fazer ali do jeito que for. E falando em liberdade, outro problema também, ou uma outra questão que muitas vezes prejudica muitos profissionais é que no começo também era muito pra mim. Eu achava que o meu trabalho era atender. Então, se eu estou atendendo, eu estou trabalhando. Se eu não estou atendendo, não estou trabalhando. Só que isso é uma ideia muito errada. Porque você não só atende, você precisa estudar, você precisa fazer o seu marketing, a sua captação, você precisa fazer gestão, você precisa fazer contato com pessoas, você precisa desenvolver uma rede de network, você precisa fazer visita, você precisa fazer palestra. É importante que você tenha uma rede de parceria, que você alimente as relações que você desenvolve dentro dessa rede de parceria. E tudo para isso você precisa de tempo. Só que para isso aqui acontecer, anota aqui, você precisa também falar não para você e para outras pessoas também, às vezes até próximas a você. Porque às vezes você poderia até delegar algumas funções, mas aí vem aquela ideia do tipo, ah não, mas eu não estou atendendo, então eu posso ir no mercado, eu posso ir na padaria, eu posso ir na farmácia, eu posso fazer tudo. E às vezes no fim o que acontece? Você passa o mês inteiro, só atendeu ali 1, 2, 3 pessoas, não fez ação nenhuma de captação, de divulgação, de nada, o tempo passou e aconteceu o quê? Nada. Então, cuidado com essa liberdade, porque não é sobre fazer o que você quer. E isso eu demorei a entender. Porque eu saí do universo do RH, que eu precisava ali, e eu queria ser livre. Ah, livre é fazer a hora que eu quero. Não. Liberdade, para quem empreende, que é a nossa realidade, é ter poder de escolha. Escuta isso. Não é fazer só o que eu gosto, só o que eu quero, só a hora que eu estou com vontade. Não, é poder escolher. Então, às vezes, eu escolho trabalhar um fim de semana por uma necessidade específica aqui, importante, às vezes um treinamento, às vezes até um evento aqui da empresa, às vezes uma necessidade de gravar um material ou de fazer algum material mais específico para um aluno, para alguma coisa assim, mas às vezes eu posso escolher na segunda-feira, então, ficar de folga, digamos assim. Então a liberdade não é fazer o que eu quero, não é só fazer o que eu gosto, é a liberdade de poder escolher. E eu gostaria muito que você anotasse isso aqui, porque se você fizer só o que você quer, na hora que você quer e o que você gosta, possivelmente isso vai prejudicar bastante, não só a tua rotina, mas a tua capacidade aí de viver muito bem da profissão. Então eu quero deixar 3 coisas bem práticas para você aqui, tá? Porque a ideia aqui é ser prática. E lembrando, se você tá gostando desse conteúdo, se faz sentido para você pensar a sua carreira de uma maneira mais organizada, planejada, para que você tenha essa qualidade de vida, mas possa também viver da profissão, já clica aqui no like, deixa o seu like nesse vídeo e principalmente, né? Siga aqui, se inscreva no nosso canal, porque sempre tem conteúdo para você aqui sobre gestão profissional, carreira, captação de pacientes, tudo aquilo que você precisa para viver bem da psicologia. Então, 3 coisas práticas aqui que eu deixei para você, dentro dessa ideia de uma rotina clara, que prevê pausas e não necessariamente você sair fazendo tudo ou aceitar tudo. Primeiro, defina os seus horários fixos para atendimento, mesmo que sejam 2 períodos, tá?
Terça e quinta, das 2 às 10. É isso aqui. Ponto. Defina isso para você e seja o mais rígido ou rígida possível dentro dessa definição. Segunda coisa que é importante, crie blocos, tá? Tudo que você for fazer, faça em blocos. Então, blocos de atendimento, blocos de gestão, blocos de captação, blocos de gravação de conteúdo, blocos de gravação de materiais, escrita, né, de materiais, roteiros para rede social, para divulgar o seu trabalho, faça isso em blocos. Porque se você fizer assim, hoje eu vou gravar, amanhã eu vou gravar, depois de amanhã eu vou gravar, passou-se. Você não vai fazer. Natural, tá? A gente não faz. Se não tiver um bloco ali e você, consequentemente, colocar na tua agenda, na tua rotina, como se fosse um atendimento, mas é um outro pilar do consultório. A gente fala que para ver do consultório você precisa colocar aí 3 pilares, que é a gestão, a fidelização e a captação de pacientes, a divulgação do seu trabalho. Se você não der atenção na sua semana para cada um desses pilares pensados em blocos, dificilmente você realmente vai ter uma carreira próspera, financeiramente próspera e, mais ainda, estável, tá? Guarda isso. Terceira coisa, você não é um robô, você não é uma máquina. O que tem de psicólogo que dorme, né, durante a sessão, cochila e tal, por quê? Porque às vezes não prevê descanso, não coloca uma pausa nos seus atendimentos. Tem gente que vai assim, ó, no pique, nem levanta, ainda mais agora no atendimento online, né? Não levanta, não toma uma água, não dá aquele respiro. Cuidado com isso, você não é uma máquina. Você precisa entender que a tua performance física, ela afeta diretamente a qualidade do serviço que você presta. Então, se você tá cansado, se você tá muito com sono, se você tá atendendo no horário que a tua agenda, que a tua energia é muito baixa, vou te dar um exemplo meu, tá? Eu dificilmente coloco uma atividade assim que eu tenho que pensar muito, prestar muita atenção, tipo 8 horas da manhã. Por quê? Porque normalmente a minha energia nesse horário é muito baixa. Eu tenho dificuldade para acordar de manhã, então eu sou aquela pessoa que faço muito bem coisas à noite. Eu acostumei, comecei a trabalhar à noite muito cedo, então acho que é um histórico da vida, é um relógio biológico que é assim de uma vida inteira. Mas enfim, a questão é, de manhã eu sou mais lenta. Eu tenho mais dificuldade, então eu não vou colocar, assim, a não ser que seja uma coisa muito necessária, uma coisa muito importante e que não tem outro jeito. Eu não vou colocar um atendimento 8 horas da manhã, porque eu vou estar mais lenta. Eu sei que o meu desempenho vai ser menor. E não é uma questão de certo e errado, é autoconhecimento. Então, dentro do seu autoconhecimento também, separa um tempo para você descansar, entenda qual é o horário que você tem mais energia, mais disposição, um horário para você estudar, um horário para você dedicar aqui em cada uma dessas questões que eu falei sobre os pilares do consultório, e eu tenho certeza que isso aqui vai ser um ponto importante para você desenvolver a qualidade de vida que você merece viver. Eu falei de casa, eu falei de filho, eu falei de casamento, eu falei de autocuidado. Quais são os valores que norteiam o seu desejo e o estilo de vida que você quer ter? O que você precisa incluir na sua vida, que vai além da profissão? É importante que você olhe para isso. Então, vamos supor que para você seja muito importante uma prática de atividade física regular naquele horário. Priorize isso. Se te faz bem, prioriza, entenda. Por exemplo, para mim, é muito importante que eu tenha um contato com os meus filhos. Então, ajudar a fazer tarefa, levar e buscar de uma atividade da escola, estar com eles dentro do carro, conversar, almoçar junto, ter um tempo ali de qualidade com eles no dia a dia. Foi por isso que eu pensei em sair do RH. Eu não queria simplesmente sair de casa de manhã, deixá-los na escola e chegar à noite e opa, vamos agora dormir porque tá todo mundo cansado. Eu realmente queria ser essa pessoa que participava da vida deles, dentro daquilo que for possível, dentro daquilo que seria possível, porque isso é um valor importante para mim. Mas pode ser que o seu não tenha nada a ver com isso, mas eu tenho certeza que são outros. Mas você precisa desenvolver um estilo de vida com um estilo de trabalho que faça sentido para você. É isso que vai fazer você querer realmente crescer na profissão, se desenvolver na profissão, evitar uma fadiga, um estresse mental e, consequentemente, claro, né, conseguir aí continuar exercendo a sua grande missão. Dê um like aqui, se inscreva no nosso canal. Se você puder, compartilhe esse vídeo com outros colegas psicólogos, porque a gente vê muita gente perdida. Vai se enrolando, vive no automático, uma hora acorda e fala, o que é que eu fiz com o meu tempo? Então, são sobre as decisões diárias que você toma, que realmente a sua história vai sendo escrita, e o que eu quero é que você escreva uma história de carreira, de superação, de envolvimento, mas de, claro, tá? Muito crescimento e muita missão exercida aqui todos os dias. Beijão pra você, até o nosso próximo vídeo.